Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria nos encontrarmos novamente para podermos ler o livro de Mórmon. Hoje é dia 18 de novembro de 2022, uma sexta-feira, 18 horas. Para começar, eu gostaria de compartilhar um ensinamento do presidente Howard W. Hunter, que diz assim, abre aspas: o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Convidamo-lo a lerem esse registro maravilhoso. É o volume mais extraordinário que existe hoje. Leiam-no com cuidado em espírito de oração e assim Deus lhes dará um testemunho de sua veracidade, conforme prometido por Moroni. Fim da citação. Então, o profeta de Deus, o presidente Howard W. Hunter, já falecido ele nos convida a lermos o livro de Mórmon, este livro maravilhoso, e obteremos um testemunho do Salvador Jesus Cristo, receberemos mais poder do céu em nossa vida. E eu estou muito feliz de estar com você. E lembra, o importante é a constância, um dia de cada vez. Nós estamos lendo um capítulo todo dia, mas esta constância faz diferença na nossa vida. Continua firme, tá bom? Hoje nós vamos ler o capítulo 21 de 1 Nefe. O Messias será uma luz para os gentios e libertará os prisioneiros. Israel será reunida com poder nos últimos dias. Reis serão seus aios. Comparar com Isaías 49, aproximadamente 588 a 570 a.C. E outra vez escutai, ó vós, casa de Israel, todos vós que fostes separados e expulsos por causa da iniquidade dos pastores de meu povo. Sim, todos vós que estáis separados, que estáis dispersos no estrangeiro, que sois de meu povo, ó casa de Israel, escutai-me, ó ilhas, e dai-me ouvidos, ó povos longínquos. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção a meu nome. Eu gostei tanto de marcar aqui no versículo 1, escutai, depois escutai-me, ó ilhas, e dai ouvidos. Que possamos escutar a voz do Senhor, que possamos escutar seus ensinamentos. Versículo 2. E ele fez minha boca como uma espada afiada, escondeu-me na sombra de sua mão e fez-me como uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. E disse-me, tu és meu servo, ó Israel, em quem serei glorificado. E disse-me, trabalhei em vão, despendi minha força em vão e sem proveito. Certamente meu julgamento está com o Senhor e meu trabalho com meu Deus. Algo interessante aqui é o próprio povo de Israel, não é Israel falando como se fosse eles falando, despendi minha força em vão e sem proveito. Às vezes nós pensamos assim, será que tudo que eu estou fazendo é em vão? E aqui com o povo de Israel era isso, mas ele estava dizendo assim que confiava no julgamento do Senhor, porque parecia tudo em vão. Versículo 5. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser meu servo, seu servo, para trazer-lhe novamente Jacó. Mesmo que Israel não esteja reunido, serei glorificado perante os olhos do Senhor, e meu Deus será a minha força. E ele disse, pouco é que sejas meu servo para levantar as tribos de Jacó e restaurar os preservados de Israel. E dar-te-ei também por luz aos gentios, para seres a minha salvação até aos confins da terra. Então aqui, quando nós lemos aqui que parece que tudo é em vão que fazemos, é que teríamos um tempo, esse tempo seria um tempo em que o Evangelho não estaria sobre a terra, mas teríamos um tempo de restauração. E nós, eu e você, vivemos esse tempo agora. O tempo da restauração de todas as coisas. O tempo da plena restauração, da plenitude do Evangelho.
No 7, assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele a quem os homens desprezam, a quem as nações abominam, ao servo de governantes. Por causa do Senhor, que é fiel, reis verão e levantar-se-ão, príncipes também adorarão. Assim diz o Senhor, na ocasião propícia vos ouvi, ó ilhas do mar, e no dia da salvação vos ajudei. E eu vos preservarei e dar-vos-ei meu servo por convênio do povo, para estabelecer a terra e para fazer herdar as desoladas herdades, para dizeres aos presos ide, e aos que estão na escuridão mostrai-vos. Eles serão alimentados nos caminhos e seus pastos serão em todos os lugares altos. Aqui, quando fala que nas ilhas do mar, que o povo de Israel seria disperso por todas as partes, mas teria um período de restauração em que a luz estaria sobre a terra novamente, a luz do Evangelho restaurado. E eu gostei tanto, e até marquei aqui no versículo 9, lugares altos. Lembra que na antiga Israel, os profetas iam aos lugares altos. E aqui aqueles que estavam na escuridão poderiam ir nos lugares altos. Hoje, os lugares altos são nos templos de nosso Deus, onde podemos ir e realizar as ordenanças. Aqui é um caminho, irmãos e irmãs, que mostra para nós a salvação de nossos antepassados. Vamos continuar e você verá melhor. No 10. Não terão fome, nem sede, nem calor, nem sol os afligirão, pois aquele que tem misericórdia deles os conduzirá. Sim, junto aos mananciais das águas guiá-los-á. E olha o 11 agora. E farei de todas as minhas montanhas um caminho, e minhas veredas serão exaltadas. Olha que coisa extraordinária em nossos dias. Nós temos tantos templos sobre a terra, em que o trabalho de salvação e exaltação é realizado, onde as pessoas podem ir e receber as mesmas bênçãos de Abraão, Isaac, Jacó, ter bênçãos de progênie eterna, de família eterna, fazer convênios com Deus. Os profetas iam às montanhas para receber orientação, instrução, revelação pessoal, revelação para o povo. Hoje nós podemos ir nos templos e sermos instruídos dos céus, instruídos do alto, e receber revelação para a nossa vida, para as nossas famílias. Vivemos numa época maravilhosa. No versículo 12. Então, ó casa de Israel, eis que estes virão de longe, e eis que estes do norte e do ocidente, a estes da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, pois estabelecer-se-ão os pés dos que estão no oriente. Cantai, ó montanhas, pois eles não mais serão feridos, porque o Senhor consolou seu povo, e dos seus aflitos combater-se-á. No 14. Mas eis que Sião disse, o Senhor abandonou-me, e meu Senhor esqueceu-se de mim. Ele, porém, mostrará que não é assim. Eu marquei esta frase aqui, essa parte, né? Meu Senhor esqueceu-se de mim. Eu gostaria que você agora pudesse parar e refletir um pouco. Na nossa jornada da vida, na tua vida, na nossa jornada da vida. Quantas vezes, às vezes, nos sentimos tão solitários? E parecia até que o Senhor tinha esquecido de nós. Já aconteceu isso com você? Tem passado por momentos assim? Mas olha que mensagem de esperança que o Senhor nos dá. No 15. Pois pode uma mulher esquecer o filho que está amamentando e deixar de sentir compaixão do filho de suas entranhas? Sim, pode esquecer. Eu, porém, não te esquecerei, ó casa de Israel. Aqui o Senhor, ele compara o amor de uma mãe por seu filho. Uma mãe, esse amor sagrado de mãe por filho, tão especial, tão forte, laços tão fortes. E o Senhor diz assim, pode a mãe esquecer? E daí ele fala, pode sim.
Mas daí ele dá a mensagem de esperança: eu não vou esquecer. Então, querida irmã, querido irmão, se você está se sentindo solitário, está sentindo assim que parece que o Senhor não lembra de você, lembra. O Senhor está dizendo aqui: eu não vou esquecer de você. Isso não traz esperança para nós, força, alento, coragem para continuar a jornada da vida? Vamos firmes, irmãos e irmãs. No versículo 16: eis que te tenho gravado nas palmas de minhas mãos. Teus muros estão continuamente diante de mim. Teus filhos precipitar-se-ão contra os teus destruidores, e os que te assolaram fugirão de ti. 18. Alça os teus olhos ao Redentor e olha, todos estes se ajuntam e virão a ti. E como vivo, diz o Senhor, de todos eles te vestirás, como com um adorno, e te cingirás deles como uma noiva. Porque os teus desertos e os teus lugares solitários e a terra de tua destruição serão ainda agora bem pequenos por causa dos habitantes. E os que te tragarão estarão longe. Os filhos que tiveres, depois de haveres perdido o primeiro, dirão novamente em teus ouvidos: o lugar é muito estreito para mim, dá-me lugar para habitar. 21. Dirás, pois, em teu coração: quem me concebeu estes, sabendo que eu havia perdido os meus filhos e que estou solitária, cativa e errante de um para o outro lado? E quem criou estes? Eis que fui deixada sozinha. E estes, onde estão? Que coisa extraordinária! O Senhor disse que não se esqueceria de Israel, o povo do convênio. Aquele povo, o primeiro povo do convênio da Israel antiga, havia apostatado, havia se dedicado a adorar outros deuses, foi levado cativo. Mas o Senhor está dizendo aqui que teria um tempo de restauração em que milhares, milhões e milhões seriam agregados à casa de Israel. Como eu e você, nós não somos, talvez você não seja também como eu, descendente direto de Israel, mas ao nos batizarmos, nos tornamos filhos adotivos. E no 22 diz assim: assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para os gentios e levantarei o meu estandarte para o povo, e eles trarão teus filhos em seus braços e tuas filhas serão carregados em seus ombros. Quando Nefe explica a seus irmãos, nós vamos ver mais adiante, eles explicando, ele fala tanto de coisas literais como de coisas espirituais. Literais, nós vemos aqui teus filhos em seus braços e tuas filhas serão carregados em seus ombros. No 23, e reis serão teus aios e suas rainhas serão tuas amas, inclinar-se-ão diante de ti com o rosto para o solo e lembrarão o pó de teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, pois não se envergonharão os que confiam em mim. E aqui é uma profecia literal de que um dia o povo de Israel seria restaurado novamente às suas terras. E nós vimos isso quando foi criado o Estado de Israel, onde muitas nações contribuíram para isso. E foi algo literal que aconteceu. Mas também nós vimos aqui que o estandarte seria levantado novamente. Sim, irmãos e irmãs, a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, seria novamente restaurada sobre a terra. E o Evangelho seria levado a todas as nações. O livro de Mórmon seria apresentado ao mundo. Outro testemunho do Salvador, dos povos que viveram aqui nas Américas, o povo de José, os descendentes de José, filho de Israel, filho de Jacó. E essas coisas estão acontecendo em nossos dias. Quão maravilhoso é viver nesta época, que grandes oportunidades que nós temos. Que possamos aproveitar essas oportunidades. No 24, tirar-se-á, pois a presa dos fortes, ou libertar-se-ão os cativos legítimos?
Assim, porém, diz o Senhor, até os cativos serão tirados dos fortes, e a presa do terrível será liberta, porque contenderei com os que contenderem contigo, e salvarei teus filhos. Alimentarei os que te oprimem, com a sua própria carne serão embriagados com o seu próprio sangue, como se fosse vinho doce. E toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Fim da leitura. Como nos dá esperança estarmos firmes, apegados à barra de ferro. Como nos dá esperança saber que o Senhor não esqueceu de nós, não esqueceu do povo do convênio. E quão maravilhoso é viver nesta época em que o Evangelho está indo a todas as pessoas. E esta é a mensagem que eu trago para você, minha querida irmã, meu querido irmão. Continua firme no Evangelho de Jesus Cristo. Continua firme, agarrado à barra de ferro. Continua firme, agarrado à barra de ferro. Continua lendo o livro de Mórmon. Lembra a constância, um dia depois do outro. E com o passar do tempo e ao chegarmos ao final desta leitura, você poderá olhar para trás e observará que se tornou uma pessoa melhor, mais determinada a seguir o Salvador, mais determinada a vencer o mundo. E tchau, tchau!